Bom dia! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. Hoje é 29 de julho de 2021. Nossa convidada é Jana Silverman, ativista sindical e coordenadora do Comitê Internacional dos Socialistas Democráticos da América. Antes de começar a entrevista, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores também poderão fazer perguntas à convidada nas áreas de bate-papo das plataformas. A quem as fizer, no canal de Opera Mundi no YouTube, peço que contribuam, se puderem, com o Super Chat ou o Super Sticker. Bom dia, Jana. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Breno. Obrigado pelo convite. Jana, você poderia explicar, antes de mais nada, quem são os socialistas democráticos da América? Bom, primeiro, só para esclarecer, eu sou co-coordenadora do Comitê Internacional para a América Latina, para a nossa política internacional frente à América Latina, porque somos um coletivo de dirigentes dentro do Comitê Internacional. Enfim, somos a maior organização de esquerda dos Estados Unidos, que é abertamente socialista. Temos, como DSA, temos mais de 40 anos de história. Foi fundado nos anos 70 com um dirigente que se chama Michael Harrington, que vem dos movimentos de direitos civis contra a guerra no Vietnã, mas realmente foi um grupo que ficou relativamente pequeno por muitos anos. E deu uma retomada, ou seja, um estouro em termos de número de membros depois na pré-campanha do Bernie Sanders em 2016, porque ele foi um membro do nosso grupo por muitos anos e ele realmente representa o que é a política de socialismo democrático aqui nos Estados Unidos. E hoje em dia estamos com quase 100 mil afiliados em todo o país. Enfim, na maioria dos nossos afiliados tem menos de 40 anos, é uma organização liderada pela juventude. Estamos prestes a entrar no nosso congresso bianual, que vai começar esse domingo. Temos vários dirigentes eleitos, parlamentares, 4 parlamentares no Congresso dos Estados Unidos, e além disso, temos vários membros de nossa organização que estão nas assembleias estaduais. Acabamos de ganhar a prefeitura de uma cidade que se chama Buffalo, que é a segunda maior cidade no estado de Nova York. Enfim, é uma questão quase inédita. É a primeira vez em quase um século que os Estados Unidos têm parlamentares eleitos abertamente socialistas. Ou seja, porque, obviamente, como vocês sabem muito bem, a Guerra Fria teve um impacto muito forte na esquerda aqui nos Estados Unidos. Enfim, mas isso já é um resumo bem curto de o que é nosso grupo. Esses 4 parlamentares que os socialistas democráticos elegeram foram eleitos pela legenda dos socialistas democratas ou pelo Partido Democrata? Nossa estratégia, por enquanto, é eleger. A gente faz pré-campanha, disputamos nas primárias para a linha do Partido Democrata. Por quê? Porque por causa do nosso sistema eleitoral aqui. Temos aquele sistema, o distritão, ou seja, que está tentando implementar no Brasil. O distrital, né? Distrital, exatamente. E tem a questão, aqui não temos representação proporcional dentro do Congresso, ou seja, quem ganha ou perde com a maioria dos votos dentro do determinado lugar geográfico que é o distrito, né? Então, aí é muito difícil, quase impossível nesse sistema
ganhar como um terceiro partido. Ou seja, a disputa sempre entre esses dois partidos, não existe representação de outros partidos no nosso Congresso Nacional. Então, mas, obviamente, visão mais longo prazo é ter nós construir como partido independente do Partido Democrata. Mas, por bem ou mal, a maioria dos membros da classe trabalhadora aqui nos Estados Unidos se identifica como Partido Democrata. Então, estamos como um estágio de ganhar o apoio, um maior apoio dentro da classe, para depois poder superar e construir nosso próprio partido e força política. Quem são esses 4 parlamentares, Ana? Temos o famoso AOC, que é o Alexandria Ocasio-Cortez, que é o parlamentar mais jovem, que vem do estado de Nova York, que é de origem latina, que é bem famoso nas redes também. Temos a Rashida Tlaib, que ela vem do estado de Michigan, também um estado bem com o forte componente de votantes da classe operária, ou seja, onde era tradicionalmente a sede do indústria automotivo, e ela é de descendência de palestinos. Temos Ilhan Omar, que ela é do estado de Minnesota, que é do norte, também um estado bastante progressista, e ela é imigrante do Sudão, mulher negra e islâmica. E temos o Jamal Bowman, que foi eleito em 2020, que também ele era o professor, vem do movimento sindical dos professores, e trabalhador negro também do estado de Nova York. E temos várias dúzias que estão nos assembleias estaduais, câmaras municipais, enfim. Os socialistas democratas, eles são um partido ou uma frente? Há várias correntes dentro dele, ou ele é um partido mais tradicional? Não, tem uma estrutura um pouco, sem ter legenda própria, tem uma estrutura um pouco parecida do PT, no sentido que a gente tem correntes ideológicas, também correntes que têm a ver com identidades, ou seja, digamos, grupo das mulheres, grupo dos negros, grupo dos latinos, ou seja, mas não somos uma frente, ou seja, não somos um frente de movimento, somos um partido com, digamos, um guarda-chuva ideológica, mesmo que seja bem ampla, e dentro temos várias correntes ideológicas ou identitárias, mas todos dentro do mesmo grupo. Não são uma frente, mas também não são um partido como os tradicionais partidos marxistas, alguns deles, inclusive, existindo nos Estados Unidos. Eu diria, ou seja, nós não chamamos de partido, ou seja, porque não temos legenda em termos de disputar eleições. Exato. Mas eu acho que, por mim, na minha percepção, salvo isso, somos um partido. Ou seja, não somos um partido marxista-leninista, mesmo que temos pessoas com ideologia marxista-leninista dentro do nosso grupo, que tem sua corrente. Nós não organizamos segundo os princípios de centralismo democrático, somos bem... enfim, ou seja, é uma organização que tem uma forma diferente de exercer a democracia interna, etc. Mas, por mim, basicamente, somos um partido, só que o que falta é ter a legenda para eleições. E vocês estão presentes em todo o território nacional? Todos. Todos os estados. Só para ter exemplo, vamos, aí começando nesse domingo, vamos ter o maior congresso de nosso grupo, partido, na nossa história, com mais de 1.300 dirigentes eleitos, mais os suplentes, etc. Também temos, por exemplo, americanos que moram fora dos Estados Unidos, que poderiam ficar afiliados ao grupo e atuam como members at large, ou seja, que eles também poderiam ser eleitos, participar no partido, mesmo que eles não tenham, digamos, um capítulo local para se associar. Também temos afiliados, por exemplo, que moram em Porto Rico, das colônias, as colônias aquárias. A colônia da América Latina. Exatamente.
Uhum. E vocês têm atuação no movimento sindical, no movimento de mulheres, no movimento de negros? É um partido que tem uma vida nas lutas sociais. Absolutamente. Ou seja, isso tem muito a ver com o tópico, o tema de nossa conversa hoje. Por exemplo, nos últimos meses, nossa prioridade principal foi, e ainda lutar por a aprovação de um novo reforma trabalhista pro-sindical, que se chama PRO-ACT. Então, a gente fez várias mobilizações, ou seja, junto com o movimento sindical, também propriamente como o DSA. Por exemplo, conseguimos mobilizar nossos afiliados para fazer mais de 1 milhão de ligações. Os senadores que não estão apoiando o PRO-ACT ainda, através daquele sistema de disque direto, que aqui se usa muito aqui nos Estados Unidos, digamos, no ativismo político. Fizemos atos em mais de 80 cidades a favor do PRO-ACT no 1º de maio, algo quase inédito, levando em conta que aqui, 1º de maio, não é o Dia do Trabalhador, não é nem feriado. Nosso feriado do trabalhador é aquele data aleatória em setembro, né, no primeira segunda-feira de setembro. Uma data morta. Enfim, que foi também outro produto que vem da Guerra Fria, ou seja, 1º de maio foi um feriado que tem origem, ou seja, histórica nos Estados Unidos, mas nunca se deixou de comemorar a partir dos anos 30 por causa da Guerra Fria. E aqui estamos retomando isso, ou seja, então aí, enfim, aí também estamos tentando ligar várias lutas, ou seja, não ver a luta sindical como uma questão particular, mas ligar com a luta para os temas, a pauta ecossocialista, o que a gente chama de Green New Deal, ou seja, precisamos ter, digamos, toda uma nova reformulação de nossa economia, ou seja, principalmente nossa indústria, em base das energias limpas, etc. E esses novos empregos que vai surgir desse, digamos, reconfiguração da indústria nacional, tem que ser empregos sindicalizados, para significar, digamos, não só, digamos, uma estratégia para combater a mudança climática, mas também uma estratégia para crescer, ou seja, para diminuir a desigualdade econômica, social, etc., e crescer o poder da classe trabalhadora. Então, aí a gente está ligando essa questão ecossocialista, também temos todo um apoio a essas pautas de, por exemplo, criar licença maternidade paga nos Estados Unidos. Isso aqui não existe. Então, nós estamos com uma grande campanha, juntos também com os sindicatos, o movimento feminista, de incluir nessas legislações que o Biden está tentando promover licença maternidade paga pela primeira vez. E também creches públicas, que isso não existe. temos alguns municípios, ou seja, por exemplo, em estados mais progressistas como Nova York ou o próprio Washington, D.C., tem creches públicas de graça, mas nas outras localidades no país, 99% das mães não têm acesso à creche, ou seja, sem pagar. E, às vezes, as mulheres que têm salários mais baixos, ou seja, que estão na indústria dos serviços, comércios, às vezes não adianta trabalhar, porque as mulheres terminam gastando a maioria dos seus salários só em pagar a creche. Então, essa é outra campanha que estamos fazendo como DSA conjuntamente com o movimento sindical e feminista, chama Child Care for All. Entendi. Tem uma pergunta aqui de um espectador nosso, uma primeira pergunta, do Metri José Metri, imagino que seja o nome dele. Há possibilidade da formação de um partido de esquerda nos Estados Unidos? Ou seja, de um terceiro partido que dispute competitivamente eleições? Como eu estava falando antes, o problema realmente é o sistema eleitoral, ou seja, essa questão, e também a questão do financiamento das campanhas, porque aqui nós não temos de jeito nenhum financiamento público, temos por lei, ou seja, por lei e também por jurisprudência, a Caixa 2 absolutamente liberada, ou seja, então, é muito difícil nessas condições ter um terceiro partido de esquerda. Claro que existe
partidinhos, ou seja, temos o Partido Verde, que disputou, que sempre disputa, por exemplo, principalmente as eleições presidenciais, temos algum par de partidos, um partido socialista, temos até o próprio Partido Comunista dos Estados Unidos, que ainda existe, mesmo que seja muito pequeno, mas em eleições passadas disputaram eleições, mas até que haja uma reforma política e uma reforma no sistema de financiamento de campanhas vai ser bem difícil. Mas nossa estratégia como DSA é acumular forças, ou seja, dentro de nossa classe, dentro dos movimentos sociais, para que em algum momento no futuro próximo podemos desafiar esses problemas do financiamento, falta de financiamento público, e realmente lançar candidatos como DSA mesmo. Jana, os socialistas democráticos apoiaram Biden nas eleições presidenciais? Não. Aí houve uma resolução no último congresso de 2019, que foi reforçado através do nosso comitê executivo, que a campanha, o candidato que nós apoiamos foi o Bernie Sanders. Depois, os membros do partido tivemos a liberdade de apoiar ou não o Biden. Obviamente, estávamos em contra do Trump, mas não apoiamos o Biden explicitamente. Por quê? Porque sabíamos que depois das eleições íamos ter embates, ou seja, com todas as políticas trabalhistas, enfim, a política externa, que estamos vendo com muita preocupação a política externa do Biden. Então, aí a gente não queria dar, digamos, uma carta branca para o Biden. E também porque vocês deveriam lembrar muito bem, nós tivemos um dos maiores estouros, digamos, de protesto social faz um ano atrás, depois do assassinato do do afro-americano George Floyd por parte das polícias em Minnesota. Então, aí, depois disso, muita dessa energia foi canalizada diretamente nas eleições. E nós queríamos manter essa efervescência da protesta, mesmo nesse contexto de eleições, porque sabemos muito bem que, por mais que você poderia eleger os maiores políticos, parlamentares, presidentes do mundo, se você não tem essa pressão desde a rua, digamos, o que vai terminar ganhando vai ser basicamente a inércia e os interesses corporativos, e por isso nós não endossamos e apoiamos diretamente a campanha do Biden, mesmo que vários afiliados nossos e dirigentes apoiaram. Tem uma pergunta da Andréia Figueiredo. Por que Bernie Sanders desistiu da candidatura? Você acha que ele teria muitos votos se candidatasse? Enfim, sempre que aconteceu, ou seja, foi uma questão muito inédita, ou seja, no 2016, lembramos que foram dois momentos, duas campanhas, ou seja, em 2016, eu pessoalmente não participei diretamente, eu estava morando no Brasil, mas ele chegou bem perto de ganhar, ou seja, mas foi uma guerra, ou seja, sem trégua contra ele por parte do próprio Partido Democrata, por parte dos financiadores corporativos do partido, ou seja, e principalmente por parte da grande mídia, ou seja, e isso eu acho que tem, digamos, o nível de culpa histórica, ou seja, na minha opinião, da vitória do Trump, ou seja, você tinha sempre Trump digamos, em todas as manchetes, com uma cobertura absurda no CNN, ou seja, sem ser uma cobertura absolutamente negativa, digamos, e o CNN, o New York Times, todo demais, batendo mais forte em Bernie Sanders do que no próprio Trump. Então, aí foi realmente, inclusive, usaram as próprias regras internas do partido, da escolha do candidato, em contra do Bernie, ou seja, e em 2020, Bernie estava indo bem, claro que, mas também usaram essa própria guerra, usaram nesses vários temas para assustar a população, mesmo, por exemplo, principalmente a população negra,
Latina, etc., em contra de votar a favor do Bernie. E depois caiu a pandemia, ou seja, aí Bernie, ou seja, pensando no bem comum, ou seja, em não desgastar, digamos, as forças políticas, as forças dele, as forças da esquerda a esquerda aqui dos Estados Unidos, em pensar nessa questão interna, ele basicamente saiu da contenda. Claro que se não houvesse pandemia, talvez o resultado teria sido diferente, mas, enfim. Do ponto de vista interno, todo o esforço do presidente Joe Biden parece ser o de se apresentar não apenas como uma ruptura em relação a Donald Trump, mas também como uma espécie de segundo Franklin Roosevelt. O tempo todo ele busca estabelecer essa imagem. Qual é a tua avaliação sobre esta abordagem? Ela tem algum fundo de verdade? Eu acho que tem, ou seja, em vários níveis. Primeiro, porque Franklin Roosevelt, vamos lembrar, ideologicamente foi bem conservador. Ele foi pressionado para fazer as reformas que fez, ou seja, claro que foi outro momento político, histórico, você teve, obviamente, todo um movimento comunista bem atuante, a União Soviética, etc., mas foi Biden num contexto, ele chega em um momento de polarização política, econômica, desigualdade, pandemia, caos, ou seja, aquele momento do 6 de janeiro, com pessoas da extrema-direita invadindo o nosso Congresso, uma coisa absolutamente inédita, que não foi visto em quase 200 anos, ou seja, momento realmente que a população estava percebendo a fragilidade da democracia americana. Claro que aí todo mundo pode pensar, a democracia americana não existe, olha a sua política externa, mas a nível doméstico é uma coisa que, enfim, que as pessoas sentem, ou seja, e ele viu a necessidade de tomar políticas um pouco mais robustas para reduzir essas desigualdades e fazer as pessoas acreditar no Estado de novo. Ou seja, porque realmente o discurso do Trump o Estado não serve, ou seja, é um neoliberalismo neofascista, ou seja, digamos. Então, aí, a primeira coisa de muita importância que ele fez, ou seja, que conseguiu aprovar em março, foi uma extensão, um novo pacote de estímulos no contexto da pandemia, que deu dinheiro direto para quase todos os cidadãos americanos, um cheque de $1.400, deu estímulos principalmente para as mães trabalhadoras, um dinheiro adicional de $300 por mês, extendeu o seguro-desemprego em valores mais altos, ou seja, dando dinheiro diretamente nos bolsos dos trabalhadores, ou seja, um estímulo direto em um jeito bem fácil, ou seja, as pessoas não teriam que estar no registro da SUS, do Bolsa Família, etc., uma coisa chegou diretamente na sua conta, ou seja, as únicas pessoas que não receberam, que eram trabalhadoras, eram os imigrantes sem documentos, ou seja, mas isso é todo outro tema. E ele entrou também com outro discurso, ou seja, que vamos melhorar a infraestrutura, vamos fazer grandes obras públicas não só de construção física, mas também obras públicas para criar uma infraestrutura de cuidados no país. Por isso, toda essa questão de licença maternidade, creches, por exemplo, ter universidades públicas sem matrícula. Ou seja, aqui, mesmo que você está matriculado em uma universidade pública, você paga matrículas, às vezes altíssimas. Então, isso, obviamente, obstaculiza muito o acesso à educação superior para os trabalhadores, para os filhos dos trabalhadores. Então, aí entrou, basicamente, e tomou várias pessoas por surpresa. Agora, as questões começaram a mudar, a economia deu uma retomada, não só para os estímulos que ele fez, mas também pela própria, digamos, movimento da pandemia. E agora estamos em situação que ele ainda quer implementar algumas políticas domésticas bem progressistas, mas estamos em um embate dentro do próprio bancada
democrata no Senado, porque temos uma aça bem moderada, ou seja, moderada é pouco, eles são de direita mesmo, que não querem aprovar esses novos programas que, por exemplo, a legislação pró-sindical que eu estava mencionando antes. Então, esse é o nosso grande problema, ou seja, Biden, eu acho que a política doméstica dele realmente é algo muito mais progressista que nós poderíamos ter imaginado. O problema é que ele não vai conseguir implementar tudo, salvo que ele consiga mudar nas regras de jogo. Agora, quando o Roosevelt implementou o New Deal, ele fez algumas reformas estruturais importantes. Por exemplo, o sistema financeiro, a chamada lei Glass-Steagall, a mudança do sistema tributário, com os impostos chegando no início dos anos 40, durante a guerra, 94% sobre os mais ricos, e a 40% o imposto corporativo. O plano Biden tem reformas estruturais ou é fundamentalmente uma mudança do orçamento e uma emissão de recursos para planos de investimento? É uma boa pergunta. Eu diria que um pouco sim, não. Ou seja, que, por exemplo, a reforma trabalhista que queremos implementar para nós, para digamos, contexto americano, seria uma mudança estrutural, que absolutamente ajudaria uma retomada nas taxas de sindicalização. Não sei, para colocar em contexto, Estados Unidos, depois do New Deal, ou seja, final dos anos 50, começo dos anos 60, tivemos taxas de sindicalização de mais de 40%. Hoje em dia não chegamos nem a 12%, ou seja, no setor privado estamos em 6% de trabalhadores sindicalizados. Então, e nós vemos, ou seja, nós, como DSA e ativistas sindicais, vemos isso como uma mudança estruturante, porque com sindicatos mais fortes, mais atuantes, ou seja, você vai diminuir a desigualdade econômica, e diminuindo a desigualdade econômica, você também permite uma maior participação política dos trabalhadores, ou seja, e também, outro tema é que os republicanos sabem muito bem que essas reformas que o Biden está tentando fazer, como as creches públicas, universidade pública sem pagar matrícula, são políticas absolutamente populares. E os republicanos sabem que, ou seja, se Biden conseguir aprovar isso, eles vão ter grandes problemas nas eleições para deputado no ano que vem. Então, o que eles estão tentando fazer a nível estadual é realmente restringir o direito ao voto. Estamos voltando ao momento dos anos antes do movimento dos direitos civis nos anos 60. Então, você tem políticas em estados como Georgia, Texas, etc., que já, principalmente com alvo da população negra, que vota 98% a favor dos democratas. Então, aí o Biden também está tentando aprovar uma lei para consagrar o direito ao voto, que é uma coisa absolutamente absurda estar falando isso em 2021 para mim, mas isso é outro... Aí vai deixar muito mais claro que as pessoas podem votar usando correios, não precisam mostrar documentação oficial do Estado, etc. Várias coisas que vai... Porque vários estados conservadores foram adotando regras para dificultar a participação do eleitorado, né? Exatamente. Então, essa é outra legislação que seria estruturante, enfim, que não deixaria os republicanos mexer com isso daqui para frente. Mas qual é o problema? Se chama For the People Act. É uma questão, não é nada revolucionário, não é nada radical, mas está amarrado nesses 3, 4 democratas ultraconservadores que acham que representam estados como o Virgínia do Oeste, que tradicionalmente votam para republicanos, e eles estão olhando uma questão muito curto prazo, ou seja, sua própria eleição, reeleição, e não deixar aprovar essas reformas mais estruturantes. Jana, o que é o PRO Act? Como é a situação sindical americana hoje e o que mudaria com o PRO Act?
Bom, o ProAct, não sei quantos aqui de nossa audiência aqui sabe sobre o sistema, como funciona o movimento sindical, a representação sindical nos Estados Unidos, é bem diferente do que o sistema de representação sindical no Brasil. É muito difícil, por exemplo, ganhar representação sindical em um determinado empresa ou local de trabalho. Ou seja, você tem que ter uma eleição no qual 50% mais um dos trabalhadores que são elegíveis decidem a favor da representação sindical, que é absolutamente diferente do Brasil, que você basicamente só precisa uma comissão diretiva de uns 20 e pouco pessoas e um advogado para ir para cartório para registrar. Então, aí, nessas campanhas de criar sindicatos ou filiar pessoas no sindicato... Só explica uma coisa para a gente aqui, porque muitos dos nossos espectadores não acompanham a vida sindical americana. O sindicalismo nos Estados Unidos é basicamente um sindicalismo por empresa. Sim, temos nossa estrutura sindical, temos mais ou menos 70 sindicatos com representação nacional, os sindicatos são nacionais, ou seja, por ramo, mas... Metalúrgicos, professores, caminhoneiros... Mas, exato, mas a filiação e a negociação coletiva só acontece a nível de empresa. Então, por isso, para ter representação sindical e para ter negociação coletiva, você tem que ter 50% mais um dos trabalhadores aceitando a representação sindical. E não importa o tamanho da empresa? Não importa, não importa. Uma empresa de 5 funcionários ou de 50 mil, a mesma regra. Exatamente. Então, aí sempre existe uma grande luta de definir qual é o grupo que, digamos, é o grupo para disputar as eleições sindicais, ou seja, da representação sindical. Às vezes tem, digamos, fica bem complicado. Por exemplo, dá um exemplo muito concreto, a Amazon. Ou seja, a Amazon tem várias centros de armazenamento em todo o país. Ou seja, mas o sindicato dos trabalhadores do comércio decidiram tentar em um centro de armazenamento primeiro, ou seja, não tentar em todos, que você pode. Também você pode fazer um sindicalismo, negociação coletiva por local de trabalho, não só para a empresa inteira. Uhum. Mas o que acontece? Voltando à pergunta sobre ProAct, nesses momentos de eleições sindicais, por lei hoje em dia, os empresários podem bloquear, não permitir, digamos, informação, propaganda sindical, pró-sindical entrar na empresa. Eles podem obrigar o trabalhador a sentar e escutar, estar em reuniões obrigatórias, onde eles falam contra o sindicato. Então, esse ProAct proibiria isso. ProAct também permitiria, por exemplo, os trabalhadores que são demitidos por ações pró-sindicais ou por formar sindicatos, eles teriam acesso à justiça muito mais rápida e mais eficaz. Também permitiria que os sindicatos poderiam ser greves políticas ou secundárias, por exemplo, um grupo de trabalhadores da empresa UPS queria apoiar e fazer uma greve em apoio os trabalhadores da Amazon. Hoje em dia não podem, por lei. Com ProAct poderiam. Ou seja, então é um jeito de, digamos, pressionar ainda mais os empresários nesse contexto de sindicalismo por empresa. Enfim, são várias, também para as empresas que estão violando as leis trabalhistas, as multas seriam bem mais altas, ou seja, seria realmente um efeito de desestimular essas más condutas, reforçaria a inspeção do trabalho. Então, enfim, seria uma questão... Seria parcialmente um retorno à reforma sindical do Roosevelt dos anos 30. Roosevelt... Não, o que Roosevelt fez não foi reforma sindical. O que ele fez foi legalizar os sindicatos. Ou seja, antes de Roosevelt não existia direitos trabalhistas coletivos. Ou seja, então, esse seria... depois do Roosevelt, foi uma série de leis que tiraram direitos do sindicato. Seria um pouco retomar os direitos da legalização sindical dos anos 30, mas sem introduzir a possibilidade
dos dissídios coletivos por ramo de trabalho? Não, ainda não. Aí isso seria uma briga grande. Primeiro, o primeiro, né? Mas aí que estamos no momento, como eu estava falando antes, estamos com uma taxa de sindicalização só para explicar aos nossos espectadores, no modelo brasileiro, como vocês todos devem conhecer, no modelo brasileiro, o dissídio coletivo é um cruzamento de ramo de trabalho e localização. Por exemplo, os sindicatos metalúrgicos do ABC reúne todos os metalúrgicos daquela região, do ABCD, na verdade, e ele faz um acordo com o sindicato patronal que vale para toda a categoria. Nos Estados Unidos não funciona assim. Nos Estados Unidos é empresa por empresa que é feito o acordo sindical. Não existe um dissídio coletivo de tal maneira que nos Estados Unidos, ao contrário do que acontece no Brasil, as empresas mais mobilizadas não conseguem ajudar as menos mobilizadas, em geral, porque porque não há a possibilidade de um dissídio coletivo. Aqui no Brasil, o modelo permite que as empresas mais mobilizadas obriguem o patronato a atender determinadas reivindicações que estão no dissídio para toda a categoria. Então, é um modelo sindical. No campeão mundial da democracia, os Estados Unidos é um país que, sindicalmente, provavelmente é mais atrasado que a América Latina, que a Europa, que a Ásia, do ponto de vista dos direitos sindicais. Sim, eu concordaria só com dois ressalvos. Um é que nos sectores com uma presença sindical mais maciça, eles conseguem fazer negociação coletiva com abrangência nacional. Por exemplo, General Motors, ou seja, o setor automotivo, que foi, digamos, um setor absolutamente que tinha altíssimos níveis de sindicalização, hoje não tem mais, por várias razões, mas você tem um acordo para uma convenção coletiva para todas as plantas de General Motors no país inteiro. Ou seja, não mas tem não para todas as plantas automobilísticas, né? Não, mas é por empresa, não é por local de trabalho. A empresa nacional está obrigada. Isso. Mas isso é porque você tem uma força sindical historicamente, institucionalmente mais forte. Por exemplo, no ramo do hoteleiro, que é muito mais fragmentado, igual como no Brasil, você tem, às vezes, acordos hotel por hotel. Ou seja, que é uma questão absolutamente absurda e que dá um desgaste muito grande para os ativistas e dirigentes sindicais de estar indo e sindicalizando o local de trabalho por local de trabalho. É bem difícil. Claro que uma curiosidade, pelas regras atuais, um local de trabalho de uma determinada empresa pode decidir a qual sindicato se filiar. Ela pode se filiar a qualquer sindicato, mesmo aquele que não é do seu ramo? Bom, o que acontece é o seguinte, ou seja, Deixa eu dizer porque eu pergunto isso. Eu estava lendo uma notícia de uma greve dos funcionários da Universidade de Columbia, em Nova York, e leio que eles são filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Automobilísticos. Esse foi meu sindicato. Eu era dirigente desse sindicato 20 anos atrás. Tem a ver a Universidade de Columbia com a União dos Trabalhadores Automobilísticos, né? O AW. Então, aí uma questão mais histórica e política, outra questão é uma questão de como funcionam as regras. Ou seja, primeiro, quando você faz uma tentativa de sindicalização de uma empresa ou local de trabalho que não tem sindicato ainda, qualquer sindicato poderia disputar. Ou seja, não como regra, ou seja, não como lei, mas normalmente os sindicatos só tentam afiliar, ou seja, empresas no setor que tradicionalmente representam. Mas o que aconteceu? Nos anos 70 e 80, os grandes sindicatos do setor privado, do setor industrial, do setor de manufatureira, começaram a hemorragiar afiliados por várias razões, pela política neoliberal, de livre comércio, etc. Eles começaram a procurar afiliados em vários lugares. Então, aí por isso, eu era trabalhadora do parte administrativo da Universidade de Columbia, UAW Local 2110,
E foi uma coisa um pouco constrangedora, realmente você vai para atividades sindicais mais em nível nacional e é o problema. Eu acho que, por mim, pessoalmente, falando em capacidade pessoal, é problemático, ou seja, eu acho que... Mas também, naquele momento, não existia, ou seja, a presença de sindicatos nesse ramo de escritórios, secretárias, pessoal administrativo, era muito fraco. Temos um sindicato que representa esse pessoal, mas um sindicato bem pequeno. Então, aí, eu acho que digamos, a razão de afiliar sindicatos que já têm uma estrutura, que já têm peso político, era principalmente aproveitar, mesmo que eles não tenham esse conhecimento da vida cotidiana, digamos, de um trabalhador administrativo da universidade. Claro, entendi. Agora, o Biden, ele é um apoiador do PROACT? Ou o PROACT? Sim, não, ele é, ou seja, ele já publicamente se manifestou várias vezes, ou seja, que não é pouca coisa. Claro que qual é o problema? Ou seja, para o PROACT, digamos, ser aprovado na sua totalidade, precisa uma reforma política, porque e ele precisa pressionar mais esses democratas no Senado moderados, que realmente são... Depois da nossa campanha do DSC de pressionar, ou seja, fortemente esses senadores, ou seja, conseguimos virar o voto de 3 senadores, ou seja, e agora só está faltando 2 senadores democratas para, digamos, ter esse apoio. Mas mesmo com o apoio dos 50 democratas, tem outro problema, que existe eu não sei nem como explicar bem em português, aquele filibuster, que é uma regra parlamentar super antiquada, que permite que o partido em minoria poderia frear debate sobre sobre um projeto de lei, para fazer... Eles fazem um debate contínuo por 24 horas. O Brasil chama de obstrução. Obstrução, exato. Mas é uma coisa absolutamente absurda, que literalmente vem do século XVIII, como maneira de frear, criar esses pesos e contrapesos, que digamos, os pais da pátria, Estados Unidos, não confiava, digamos... ninguém. Não confiava que a classe trabalhadora ia fazer boas escolhas, então foi um tipo de contrapeso, mas agora está absolutamente freando, digamos, a aprovação de vários projetos de lei que seriam bem progressistas, como o PROACT. Ou seja, e o PROACT deve ir a voto quando, Jana? Que? O PROACT será decidido pelo parlamento americano quando? Não colocamos... o PROACT já foi aprovado na Câmara Baixa. Isso foi aprovado, acho que foi no final de abril. Agora estamos esperando... O Biden falou, Biden e o Chuck Schumer, que é o presidente do Senado, que é o democrata, falou que ele não vai colocar a votação até que todos os democratas estão publicamente a favor. Então, estamos precisando... virar o voto esses 2 senadores mais, para que pelo menos seja colocado para votação. Mas a outra estratégia agora é usar outra manobra controlada pelo Comitê de Finanças do Senado, usando algo que se chama Budget Reconciliation. Basicamente, colocar algumas partes do PROACT que tem a ver com multas, aquela parte sobre aumentar a quantidade de multas em causa de incumprimentos dos leis trabalhistas, e usar isso, inserir no orçamento nacional. E eu acho que isso vai ser muito mais provável que acontece logo, porque o presidente da comissão do orçamento é ninguém mais como o Bernie Sanders. Então, aí, talvez essa parte do PROACT vamos conseguir ver entrar logo. Ou seja, as outras partes que vai ajudar mais a sindicalização como tal, vai ser bem complicado. Tem aqui algumas perguntas de espectadores nossos sobre essa questão sindical que são importantes. Viana Escultor. Aqui no Brasil, estão discutindo como incluir direitos trabalhistas aos prestadores de serviços por aplicativo. Nos Estados Unidos, existe alguma lei nesse sentido ou discussões? Então, essa foi outra coisa que eu esqueci de mencionar sobre o PROACT. Aí, também tem uma previsão dentro do projeto de lei que basicamente
dificultaria essa questão dos aplicativos, etc., não classificar seus funcionários como funcionários diretos e teria que pagar previdência social e tudo demais. Houve uma proposta a nível do estado de Califórnia de já fazer isso, e foi através de um referendo popular que foi nas eleições de novembro, ano passado perdeu, através, obviamente, de uma forte lobby dessas empresas como Uber, etc. Mas isso é uma questão que absolutamente seria abordada no ProAct. Está incluído no ProAct isso? Sim, sim. Uhum. Por isso estamos falando também, nesse sentido, tem um olhar também no mercado de trabalho como é atualmente, ou seja, são milhares de pessoas trabalhando, e não é só Uber e iFood, tem todos os consultores na indústria de TI, ou seja, você tem até aplicativo para trabalhadora doméstica, que, enfim, ou seja, é uma questão bem ampla agora no mercado de trabalho americano. Uhum. Jana, vamos agora para outra face do governo Biden, política internacional. Mudou algo em relação ao Trump? Bom, aí isso também seria tema de outro papo de mais uns, pelo menos 20 minutos. Uhum. Enfim, eu acho que o Trump, eu acho que a diferença é que Trump queria ficar por fora das grandes instituições internacionais. Ou seja, o Biden chegou, abraçou de novo a ONU, mas também abraçou de novo ao NATO, ou seja, também abraçou de novo a OEA, ou seja, então ele quer, mas seu propósito é igual, na minha opinião, ou seja, é disputar o poder político, econômico, hegemônico com a China, e em segundo plano também com Europa e a Rússia, e, obviamente, ainda tem toda essa questão de manter os inimigos aí convenientes que justifica esse gasto militar enorme, ou seja, e sabemos quem são, Cuba, Venezuela, Irã, etc. Então, infelizmente, a diferença é mais na forma, mas menos no fundo, na minha opinião. Existem algumas perguntas aqui de alguns espectadores que dizem respeito à atitude de certos parlamentares progressistas dos Estados Unidos em relação a Cuba e Venezuela. Uma questão do Daniel Castro. Concorda com a leitura que Bernie Sanders faz sobre a Revolução Bolivariana e de que Chávez seria um ditador? Não, de fato, o Bernie Sanders nunca falou, pelo menos na minha memória, nunca chamou o Chávez de um ditador. Eu acho que tem outros membros da bancada progressista, porque nós temos uma bancada progressista que vai além dos 4 parlamentares que são diretamente afiliados ao DSA, né? Que temos um grupo de mais de 20 parlamentares. E aí você tem comentários a esse respeito, mas Bernie sempre foi... eu acho que nossa posição, a posição de Bernie e de nossos 4 parlamentares é que não é nosso, digamos, papel de ir, digamos, opinando ou criticando o sistema, digamos, político na Venezuela. Nosso papel é acabar com o bloqueio, ou seja, porque claramente, se existe alguma oposição democrática a Maduro ou ao governo cubano, vai poder florescer mais em condições digamos, em condições sem essa pressão econômica tão que está estrangulando toda a população. Então, esse basicamente nós não tentamos entrar nesse debate, ou seja, porque é muito complexo, inclusive dentro do próprio DSA. Mas o que eu sei, o Bernie Sanders nunca chamou o Chávez diretamente como ditador, ou seja. Agora, eu assisti uma entrevista da Alexandra Ocasio-Cortez, em que ela falou contra o bloqueio, mas ela chamou Cuba de uma ditadura. O pronunciamento que ela fez a semana passada, nessa questão depois das protestos que surgiram de nada, ou seja, em Cuba, muitos de nós, no Comitê Internacional do DSA, ficamos um pouco preocupados, ou seja, porque eu acabei de falar, nós não achamos que é nosso papel criticar governos estrangeiros, ou seja, no jugo do Império Americano, por dizer. E ela fez um comentário que os protestos foram mostra
digamos, um grito para a liberdade do povo cubano, e nós ficamos um pouco decepcionados com isso, francamente. Ou seja, mas, por outro lado, Ilhan Omar, ou seja, outro parlamentar, fez comentários muito mais em nossa linha, muito mais progressistas. Também houve declarações por parte do movimento negro, Black Lives Matter, muito nossa linha, digamos, de entender o contexto de Cuba e o que é democracia, o que é direitos humanos em contexto de um bloqueio de mais de 60 anos, que o maior, digamos, impulsar das violações dos direitos humanos é o próprio bloqueio, em nossa opinião, né? Os Estados Unidos, aliás, denunciam a existência de presos políticos em Cuba e na Venezuela, mas eu tive a oportunidade, ao fazer uma matéria nos Estados Unidos em 2014, de consolidar uma lista, então, com 59 presos políticos nos Estados Unidos, alguns deles com quase 50 anos de prisão. Um deles até foi libertado recentemente, eu entrevistei-o no 20 Minutos Internacional, que foi o Anthony Button, cujo nome muçulmano é Jalil Muntaqim, né? Esse assunto é um assunto tratado pela esquerda americana? Esses presos que estão quase meio século na cadeia? Eu diria, não é tanto quanto deveria ser. Ou seja, eu acho que a hipocrisia, quando falamos de Cuba e presos políticos na Cuba, obviamente, o que imediatamente nos chega na mente é a questão do Guantánamo Bay, né? Ou seja, que isso é mais óbvio ainda, ou seja, dos Estados Unidos violando os direitos civis e políticos, né? Um centro, ou seja, quase clandestino que pratica tortura, ou seja, e o governo falando de direitos humanos. Literalmente fora da lei, né? Porque ele não existe literalmente. E isso foi aquele grande promessa do Obama em 2018, fechar Guantánamo, existe até hoje. Então, aí isso é realmente uma decepção, ou seja, muito grande, e que mostra o peso dos militares na nossa política, né? Em termos dos outros presos políticos, ou seja, pelo menos posso falar por DSC, por nossa membresia ser muito jovem, às vezes eles nem sabem que esses presos políticos existem. Ou seja, existe, eu acho que nós, por ter um grupo de pessoas, a maioria menos de 35 anos, ou seja, era outra geração, nós também temos grandes desafios de fazer mais educação política com nossos afiliados e com a classe trabalhadora em geral, mas eu acho que é uma coisa que tem que virar mais tema mesmo. Você acha que das lutas antirracistas dos Estados Unidos em curso, que tiveram grande repercussão depois do assassinato do George Floyd, pode vir a emergir formas de organização política como ocorreram no passado? Como no passado, por exemplo, surgiram os Panteras Negras? Ou vocês acham que no mundo de hoje organizações como os socialistas democráticos poderiam, inclusive, abarcar setores da classe trabalhadora negra dos Estados Unidos? Não, absolutamente. Ou seja, nós temos muitos afiliados, ou seja, jovens negros, muitos. Ou seja, nós tivemos um grande aumento de afiliações também no ano passado, de pessoas que foram influídas por os protestos do Black Lives Matter. E também tem organizações que são o próprio Black Lives Matter, que tem essa questão mais identitária, mas nós trabalhamos, obviamente, absolutamente em comum, ou seja, em frente com Black Lives Matter, com outras organizações negras, em vários temas, por exemplo, toda essa questão do financiamento da polícia, ou seja, que aqui virou grande demônio falar de abolish the police, ou seja, abolir a polícia, mas usamos esse termo para dizer que nós não precisamos dessas políticas carcerárias para ter segurança pública em nossas cidades, precisamos de outra forma de policiamento, que não trata a população negra como alvo constante, mas chegar a ser Panteras Negras, não sei, essa questão de armas, ou seja, ter grupos armados da esquerda, eu acho que aqui não rola mais, porque essa questão do armamento foi absolutamente apropriada pela extrema-direita, ou seja, sua pauta de, digamos... Eu pergunto mais com o sentido de, no final dos anos 60, que talvez tenha sido um momento de maior efervescência da luta popular nos Estados Unidos,
direitos civis, campanha contra a guerra do Vietnã, movimento feminista, movimento LGBT nos seus primeiros momentos. A minha impressão, eu não sou americano, não é? Mas a minha impressão é de que, usando uma expressão atual, né, havia um recorte identitário que impediu a formação de uma coalizão da esquerda americana naquele momento. Porque os Panteras Negros, por exemplo, só aceitavam militantes negros. Tá? O movimento feminista ele atuava apenas no movimento feminista. Não havia uma organização política que se propusesse a ser uma coalizão da esquerda americana. Você acha que a realidade hoje é outra? Os socialistas democratas, por exemplo, poderiam ser essa coalizão, ou poderiam, digamos, liderar a formação de uma coalizão desse tipo, ou o que se chama de identitarismo ainda é um obstáculo para a esquerda americana ter força de massas? Nós pretendemos ser essa força. Eu acho que temos todas as possibilidades de ser. Ou seja, porque eu acho que estamos tentando aprender dos erros do passado, ou seja, de identitarismo extremo, ou seja, digamos que terminou fragmentando bastante a esquerda e não criando essas pautas abarcadoras. E, ao mesmo tempo, principalmente os jovens, temos sentido os impactos diretos desse ataque frontal contra a classe trabalhadora. Claro que esse ataque tem sido vivenciado de maneira muito pior pelos negros, latinos, mulheres, etc. Mas um ataque frontal contra todas. Ou seja, estamos falando desde os anos 80, digamos, a renda média do 1% mais rico do país aumentou em mais de 200 vezes. Ou seja, a renda média do resto dos 99% só aumentou em 1%, em mais de 40 anos. Então, é uma questão... E esses impactos, ou seja, hoje em dia... E não é uma questão só de 40 anos atrás. Ou seja, hoje em dia, os jovens que estão terminando a faculdade já estão ganhando, em média, 6% menos do que jovens que terminaram 10 anos atrás. Com uma dívida estudantil 38% enorme, maior. Exatamente. Então, aí, essa é a primeira geração que, objetivamente, tem condições materiais piores do que as condições dos seus pais, ou seja, da geração anterior. Essa é a primeira vez, pelo menos nesse século, que isso acontece nos Estados Unidos. Então, isso está politizando e fazendo que todos os diferentes grupos populacionais, grupos identitários, também estão se identificando mais como trabalhadores e vendo esse pauta em comum. Nosso grande desafio, como DSA, é combinar, ou seja, e não subordinar uma pauta à outra. E é uma luta, nós, por exemplo, estava falando no início, nós temos grupos dentro de DSA que representa as mulheres socialistas, os negros socialistas, os latinos, etc., mas todo dentro de nossa guarda-chuva, que é a DSA. E esperamos ir trabalhando conjuntamente em campanhas com esses grupos específicos, como Black Lives Matter, etc. Então, isso esperamos que podemos continuar crescendo e sendo uma força multirracial e multigeneracional, ou seja, para poder ser esse grupo na esquerda que poderia abarcar todos. Uma curiosidade, Jana, nunca houve uma greve geral nos Estados Unidos? Greve geral não. Nacional, houve várias greves famosas, ou seja, localizados, ou seja, por exemplo, que estava falando no início do estado de Minnesota, que vem a nossa parlamentar Ilhan Omar, onde o George Floyd foi assassinado e causou aquele estouro nacional. Lá nos anos 30, foi uma greve geral, liderada, inclusive, por trotskistas, em 1934, que foi bem famoso, que também deu um impulso para as grandes greves no setor automotivo, no General Motors, que criou United Auto Workers. Setor automobilístico, né? Mas aquele greve em Minneapolis, foi greve geral mesmo, foi todas as categorias, mas foi só naquela localidade. Tá certo. Jana, a gente está terminando aqui a nossa entrevista. Eu vou te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados. Essa entrevista poderia durar horas, porque é muito interessante para os brasileiros entender como funciona os Estados Unidos. Porque a imprensa brasileira, em geral, ela traz muito pouca informação sobre a vida real dos Estados Unidos, os sindicatos, o parlamento, os partidos, os direitos humanos, os direitos civis.
Então, essa entrevista aqui poderia durar horas, a gente está chegando no nosso tempo. Eu vou aqui te fazer duas perguntas que sempre faço, como já disse, aos convidados. A primeira é: que livro você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda é: qual filme ou série você assistiu ou está assistindo e poderia sugerir a quem nos acompanha? Bom, aí também foi o companheiro que estava me ajudando a preparar a entrevista, me perguntou qual era o meu livro favorito de todos os tempos. Então, aí, nesse quesito, eu falei um livro belíssimo, um romance de Mario Benedetti, A Trégua, que aí eu morei um pouco mais de um ano em Montevideo. Então, achei o tramo do livro muito lindo, História do Amor, que também captura muito bem essas angústias, ou seja, rioplatenses, ou seja, da classe meia. Recomendo absolutamente. Enfim, ou seja, o que eu estava lendo durante a pandemia, estava lendo also, não sei, tem um historiador, Jim Green, que também é muito amigo o James Green, que também Jim Green, que também é muito amigo da esquerda brasileira. Ele escreveu um livro, We Cannot Remain Silent, ou seja, em português Nós não podemos permanecer em silêncio. Exato, muito interessante sobre a resistência, digamos, das campanhas de solidariedade nos Estados Unidos contra a ditadura brasileira, a última ditadura brasileira, de 64 a 85. Então, isso é o que eu estava lendo recentemente. E em termos de filmes, ou seja, em termos do meu filme favorito mesmo, é o Terra e Liberdade, do Ken Loach. Porque esse é um filme que eu vi faz muitos anos atrás, quando eu mesmo estava me convertendo em ativista sindical e político, e realmente captura bem o que é, digamos, o internacionalismo. Ou seja, e essa é uma questão... E também, depois de ver o filme, li Homenagem à Catalunha, aprendi sobre toda a história dos Brigadas Lincoln, de americanos que foram para lutar contra o fascismo nos Estados Unidos. Durante a Guerra Civil na Espanha. Não é? Exato, uma coisa que realmente, principalmente, me impactou muito, porque quando eu comecei a me politizar no final dos anos 90, que foi basicamente um deserto político nos Estados Unidos, ou seja, fim da história, Clinton presidente, etc., e ver que nós podemos, ou seja, ter um papel também, ou seja, especialmente sendo socialista aqui no coração do Império Global, temos um papel muito importante de praticar uma solidariedade ativa e contundente com outros países, e principalmente na América Latina. Por isso, eu, pessoalmente, passei muitos anos morando no Brasil, morando em vários países da América Latina. Não, e você tem um português impecável. Obrigada, né? Foi 11 anos quase morando em São Paulo e Campinas. E estamos tentando manter essa tradição viva do solidariedade internacional, solidariedade socialista internacional, viva através do nosso Comitê Internacional do Dia C. Então, invito todos a olhar a nossa página, está em espanhol e inglês, infelizmente não temos tradução em português ainda, mas pode usar o Google Translate um pouco, tá? Jana, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa de extremo interesse ao nosso público. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores e a mim mesmo. Foi um grande prazer. Obrigado pelo convite e fico à disposição. Até logo. Voltaremos a nos ver amanhã, sexta-feira, dia 30 de julho, às 11 horas da manhã, com mais uma edição do programa 20 Minutos. O convidado será o deputado federal Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. O tema: Bolsonaro irá a nocaute? Vamos avaliar com o Ivan Valente qual é a cena política atual do país, se essas mobilizações, se a CPI da pandemia serão capazes de efetivamente encurralar Bolsonaro e encurtar o seu mandato. Amanhã, às 11 horas da manhã, amanhã, sexta-feira, 30 de julho, às 11 horas da manhã, nos canais de Ópera Mundi. Agradeço a todos pela audiência, até amanhã e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos,
Se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.